Beleza. Pessoal, muito boa noite. Hoje, 21 de outubro de 2021, a gente está no quinto encontro da disciplina. No nosso caso, da parte de Direito Ambiental, estamos no terceiro encontro de conteúdo, mas a disciplina, considerando como um todo, a gente está no quinto encontro. Acho que o quarto encontro foi o que o professor Yuri executou. Como vocês já sabem, a disciplina é de planejamento e legislação agroambiental. Então, essa disciplina ela perpassa por atuações do agrônomo. E aí, hoje, no final do nosso encontro, eu tenho um material para leitura, que é referente exatamente com a atuação do agrônomo, vinculada a atividades como assessoria, consultoria de natureza ambiental, e a atuação do agrônomo também nos empreendimentos, especialmente aqueles que demandam algum tipo de licenciamento. Hoje a gente fala um pouco novamente sobre instrumentos da LPNMA ou PNMA. E aí eu pergunto, lembram o que é PNMA? Isso aqui sim ou não? Alô, alô? Oi, pessoal, conseguem ouvir? Meu celular tinha dado problema aqui. É Política Nacional do Meio Ambiente, não é não? Uma coisa assim. Sim, exatamente. Legislação Política Nacional do Meio Ambiente, uma coisa assim. Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Então a gente trabalha exatamente com ela que traz alguns conceitos sobre como, por exemplo, o conceito que a gente tem de meio ambiente ou de ambiente, e aí a gente já viu que o conceito que ela traz é um conceito ecocêntrico, biocêntrico, portanto, relacionado com aquelas diversas formas de interação, físico, químico, biológico, relacionadas com a biota, especialmente, mas a gente tem outras definições de meio ambiente que a gente já apresentou para vocês. E aí, nessas outras definições de ambiente, a gente tem, além do que a gente chama de ambiente natural, quais outros tipos de ambientes, pessoal? Quais outros tipos de ambientes a gente tem, além do ambiente natural, que seria aquele do conceito do artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente? Que outros tipos a gente tem? Tem artificial e os outros eu não lembro. O que seria o artificial? Ih, rapaz, não me recordo não. Nem ideia. Se o meio ambiente natural é aquele dos espaços, das interações lá com a biota, não considerando a interferência do homem, o que poderia ser o meio ambiente artificial? Eu acho que vai corresponder aí a questão da cidade, né? Que seria meio ambiente artificial, onde o ser humano não habita, né? E são os espaços decorrentes da interferência da atuação do ser humano, como, por exemplo, edificações, estradas e por aí vai. Se isso tiver uma certa representatividade em relação ao processo cultural ou de formação de uma raça, aliás, nem seria de uma raça etnia, mas de um determinado agrupamento, como é o caso de quilombolas, ou outros espaços de comunidades tradicionais, ou os sítios arqueológicos, as cavernas e tudo mais com aquelas pinturas rupestres e tudo mais, a gente pode caracterizar isso como meio ambiente natural. Então, a gente tem pelo menos 4 definições de meio ambiente, a incluir o que seria o meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente do trabalho. Então, isso aí a gente começou a disciplina tratando, são alguns conceitos básicos. Hoje não tem, perdão, Cris, hoje não tem, hoje eu tentei incrementar um pouco mais no visual, e aí o problema lá do nosso quiz é que ele não fica... Eu não consigo editar muito bem todas as lâminas. Então isso vai gerando um problema que eu tenho que me ajustar no formato, no template que ele me dá. Então hoje não tem, não. O que eu pensei para hoje? A gente fazer uma revisão, a gente avançar com a PNMA, chegar nos instrumentos, tratar de 2 instrumentos de maneira muito breve,
passar uma leitura para vocês, e na próxima aula a gente já começa a aula com uma atividade que seria um quiz um pouquinho diferente do que vocês fizeram. Esse seria com o tempo certo, e seria logo no início da aula para a gente aferir leitura. Beleza? Então, hoje não teria. Tudo bem? Nada, que é isso. Eu vi aí, mas não tem problema nenhum não, e seja muito bem-vindo. Bom, então a nossa ideia é essa. A gente fez uma breve revisão sobre esses instrumentos, aliás, sobre essa questão do artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que traz o conceito de ambiente muito focado nas interações físico-biológicas, químicas, da biota, que seria aquilo que tem vida, né? Mas não seria um conceito único, não, tá? Aí, uma outra coisa que eu falei para vocês, no exercício profissional, tal como vocês eventualmente podem precisar de diversas outras legislações, quando vocês forem eventualmente trabalhar, aí se é uma propriedade, a depender de onde ela está situada, vai ter uma legislação que trata de maneira mais específica daquilo. E aí, por que eu digo isso? Porque outras leis também trazem conceitos diferentes ou mais amplos, mais restritos sobre o meio ambiente, beleza? Mas para a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que é a 6938-A de 1981, o artigo 3º dela foca numa definição de ambiente, meio ambiente, que é biocêntrica ou ecocêntrica. Bom, agora a gente passa a falar um pouquinho sobre os instrumentos dessa política. A gente já fez leitura na aula passada, e aí essa política ela tem esses 13 instrumentos. Desses 13 instrumentos, a gente tem alguns que são bastante interessantes e que hoje a gente comenta um pouco mais. Então, se a gente parar para pensar numa leitura rápida, a gente tem exatamente, esse aqui é o texto da lei, não é? E a gente tem exatamente isso, estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Alguns desses instrumentos não estão totalmente definidos, tá, pessoal? Zoneamento ambiental, o zoneamento está relacionado com uma outra lei que eu e o professor Yuri já falamos sobre com vocês, e essa lei, não sei se alguém lembra, mas a gente comentou um pouco sobre plano diretor das cidades, e o plano diretor da cidade estabelece uma divisão territorial e o que acontece, ou qual é a vocação de cada região em termos de atividades, de formação de aglomerados urbanos e por aí vai. Então, o zoneamento tem relação com isso. Hoje a gente trata um pouco sobre licenciamento e a gente também trata um pouco sobre criação dos ETEPs. Esses ETEPs seriam os espaços territoriais especialmente protegidos. Nessa imagem aparece essa lei número 9.985 de 2000, que é a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, mas ela não é a única lei que traz espaços territoriais especialmente protegidos. A gente tem o próprio Código Florestal, que é uma lei muito posterior, acredito, de 2012, e aí o Código Florestal ele traz alguns espaços territoriais especialmente protegidos, dois que são muito conhecidos, e daí a gente trata um pouquinho durante essa aula. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Bom, pessoal, um ponto aqui que a gente tem que tratar. Passou a lâmina aí para vocês? Não, né? Não. Nossa, deu algum... Agora passou. sim. Parece que está demorando. Estranho. Bom, não sei se vocês lembram que em uma aula eu falei o seguinte, que a pessoa tem a propriedade do seu bem e tudo mais, isso é verdade, mas isso não é algo absoluto. Ou seja, não se pode fazer tudo que se quer a partir da sua propriedade. Ainda você tenha feito pagamento, tenha regularizado, tenha retirado escritura pública, tenha feito tudo que é exigido numa compra e venda de imóvel, seja ele urbano, seja ele rural. Ainda que tu faça 100% disto,
não dispõe de um poder absoluto sobre aquele bem. E por que a pessoa não dispõe, por que a pessoa não dispõe de um poder absoluto sobre a sua propriedade? Alguém tem ideia? Valendo um ponto. Repete a pergunta aí, professor. Por que a pessoa não dispõe de um poder absoluto sobre a propriedade, sobre aquilo que ela pagou, seja urbano, seja rural? Eu acho que seria por conta de uma questão social, né? Porque pode-se dizer ali que o meio ambiente ele se pertence a todos, né? E eu acho que, consequentemente, acabando com aquilo, vai ter uma consequência maior aí para a população. Então, acho que é algo social. Outro aluno, o meio ambiente pertence a todos? Isso é uma pergunta, tá? Está perguntando se o meio ambiente pertence a todos? Isso, exatamente. Eu acho, professor, que não, O meio não ambiente preservado, ele é um necessariamente. direito de todos. Beleza, Rafaela. É que nem o Sábio falou, o preservado, tipo, tem o parque lá, todos. Mas se é minha propriedade, né? Não, A assim, não ser que o Estado interfira, né? Eu coloquei assim que fala assim a questão de bom senso, né? Com a questão social, né? Não que... Galera, é o seguinte, eu estou perguntando, mas exatamente para aferir até que ponto vocês já formaram conhecimento ou não. Nas aulas anteriores, a gente trouxe uma parte da Constituição que falava sobre o meio ambiente. Quem lembra o que estava lá naquela parte? Era uma parte muito pequena. A gente até leu aqui durante a aula e tudo mais. O que tinha escrito lá sobre o meio ambiente? Eu falo isso para vocês terem segurança do que vocês afirmam. Vocês aqui em gestão com diploma, e aí se tudo que perguntar vocês tiverem essa segurança, fica difícil também acreditar na qualidade do trabalho de vocês. Pensem nisso. Então a gente tem que ter segurança. Se a gente leu, se a gente estudou, se a gente está aprendendo sobre algo, o mínimo que a gente tem que ter é segurança. E aí, o que a gente viu nas aulas passadas sobre o meio ambiente? É um bem de todos ou não é? Sim, o meio ambiente preservado é um bem de todos. Perfeito. O 225 lá da Constituição, que é o único artigo que trata de meio ambiente, é que eu não estou querendo exatamente que decore nada, só estou querendo que tenha segurança em relação ao que a gente está estudando. Aqui realmente a gente não troca conversa de boteco, nada disso. Então a gente viu que na Constituição, que é a principal norma de um país, não precisa saber muito de direito constitucional, mas só saber que a Constituição é a principal norma de um país, que ela tem as regras principais sobre aquilo que é a base da nossa sociedade, em termos de valores, de bens considerados importantes, e um dos bens considerados muito importante é o meio ambiente. E é por isso que lá no artigo 225 da Constituição, a gente tem que o meio ambiente é ecologicamente equilibrado, que seria exatamente isso que o Sábio falou, ele é um bem de todos. Ele é um bem de todos no sentido da qualidade do meio ambiente. E aí, nesse sentido, pessoal, ainda que a pessoa adquira a propriedade de algo, ela adquire a propriedade de algo, mas isso pode ter alguma restrição, ou seja, pode ter alguma limitação. Não é algo absoluto, ela não pode sair tocando fogo, não pode sair poluindo, não pode sair esgotando os recursos, não pode sair extinguindo espécies e por aí vai. Então é por isso que a gente falou que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que depende de todas as propriedades, ele não está fora de uma fazenda, ele não está fora, o ar não está restrito a uma determinada propriedade. Um curso de água ele não fica adstrito, não fica limitado a abastecer só uma casa ou outra. Então tudo isso faz parte de um bem que a gente chama de coletivo, interesse difuso, ou seja, a gente não consegue sequer delimitar quem que é prejudicado por um rio poluído. A gente não consegue sequer delimitar quem que é prejudicado pela extinção de uma espécie. Entenderam? Então, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é um bem comum, ele é um bem coletivo, ele é um bem de todos. E é um bem de todos, é um bem coletivo, não no sentido de que tem um grupo que detém aquele meio ambiente, mas no sentido de que eu não consigo sequer definir quais são os beneficiários daquele meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, quem que tira proveito da qualidade do meio ambiente, né? Do ar puro, da água não contaminada, do solo produtivo, dos recursos minerais e por aí vai.
beleza? Pessoal, e é exatamente por conta dessa base que vocês já teriam que ter, tá? Alguns têm, espero que seja algo mais amplo aí, que mais pessoas tenham. Tenham segurança, leiam, prestem atenção na aula e tenham segurança, tá? E é exatamente por conta de não ser um bem absoluto, ou seja, é da pessoa enquanto ela não cometer alguma irregularidade relacionada ao meio ambiente, por exemplo, tá? E aí, em razão disso, que a gente tem uma coisinha chamada poder de polícia. Quando a gente fala poder de polícia, muitas pessoas costumam imaginar aquele cara fardado, aquele cara ou aquela mulher, né, fardada, uma arma e por aí vai. Poder de polícia, pessoal, não é isso. Poder de polícia está relacionado com uma coisa que a gente fala no dia a dia. Quando a gente diz assim, eu tenho que me policiar para não fazer muitos gestos, para não cometer aqueles cacoetes, para não fazer determinadas coisas, para não ter determinados desvios. Então, a gente está se controlando. E o poder de polícia, ele é algo que existe no direito para garantir que o interesse coletivo ele não vai ser afetado por excessos no uso dos direitos individuais. Traduzindo, pessoal, para garantir que uma pessoa que é proprietária não vá causar uma poluição ou uma degradação, existe uma possibilidade de controlar aquela pessoa. E isso vai ser o que a gente chama de poder de polícia. No nosso caso do direito ambiental, a gente vai falar de poder de polícia ambiental. E aí, esse poder de polícia, ele tem uma definição na legislação. Antes de trabalhar aqui no IFMT, eu trabalhei muito com direito tributário. E o poder de polícia, ele tem uma definição legal. E é exatamente essa que vocês estão vendo. Eu gosto muito, porque eu acho essa redação muito bonita, ela é quase poética, não é? Que vai dizer que o poder de polícia é a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato. Então até rimou, não é? Em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública e ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Bom, professor, não entendi nada. O que tem nessa redação? Pessoal, nessa redação tem dizendo exatamente o seguinte: o poder público, o país, o Estado, o município, por meio dos seus servidores públicos, dos seus órgãos, ele pode controlar os nossos direitos individuais toda vez que esses nossos direitos individuais, se usados de forma errada, possam causar algum prejuízo para a coletividade. Se a gente faz algo que pode causar um prejuízo para a coletividade, no uso dos nossos direitos individuais, isso aí pode ser controlado pelo poder público, ou seja, vai ter algum órgão público, algum setor com os seus servidores que pode fiscalizar, que pode controlar, que pode fazer determinadas exigências em relação àquilo. É mais ou menos isso que está nessa redação aí do artigo 78 do Código Tributário Nacional. Professor, mas eu não estou estudando direito tributário, preciso saber disso? Uma coisa no direito talvez peculiar é que a gente tem determinadas leis, mas elas não ficam só naquele ramo do direito. Elas se aplicam a tudo quanto é norma jurídica, a tudo quanto é conduta jurídica, por exemplo. E no nosso caso do poder de polícia, ele é muito aplicável no caso da atuação da administração pública, uma prefeitura, um estado, uma autarquia, uma secretaria de meio ambiente, ele é aplicado a todos esses casos, mesmo estando previsto lá no Código Tributário Nacional. Vamos aqui ver se a gente conseguiu entender. Então, toda vez que a pessoa tiver um direito individual, o direito dela e tudo mais, mas esse direito tiver alguma possibilidade de causar prejuízo para a coletividade, para as pessoas de uma forma geral, para a sociedade, isso aí pode ser controlado, no sentido de fiscalizado, exigir determinadas coisas e por aí vai. Exemplo, e aí eu vou fazer uma pergunta. Atenção, qualquer um de nós pode empreender, ter o seu negócio, abrir uma determinada empresa? Sim ou não?
Sim. Sim, claro. Beleza. Sim. Então, se a Crislin resolve criar uma lanchonete, é possível, né? É possível a Crislin abrir uma lanchonete, correto? Sim. É um direito dela. Esse direito da Crislin de abrir uma lanchonete, de alguma maneira, ele pode causar algum prejuízo para a coletividade? Sim ou não? Sim. Como é Em a quais pergunta? casos? Esse direito da Crislin de abrir a lanchonete dela pode causar algum prejuízo para a coletividade? Sim ou não, Sibeli? A Crislin mora aqui em Confresa e tudo mais, quis abrir uma lanchonete. Isso pode causar algum prejuízo para os confresenses? Acredito que não. Acredito que não. Sim. Quem acreditou que sim, acho que é Gabriel e José. Por que acreditam que pode causar algum prejuízo? Olha, professor, ali ela não fazendo, no caso de uma alimentação, né? Como ela vai trabalhar com alimentação. E talvez ali não use ingredientes, já entra na área de alimentação, né? Entra por exemplo, usa ingredientes vencidos, ou então fornece algo passado ali de dias e pode estar havendo uma contaminação ali na pessoa, né? Levando ela a ter sei lá o nome da palavra aí. Perfeito, Gabriel, perfeito. Pessoal, o direito dela de empreender, ela tem, tranquilo, ela pode abrir a lanchonete, pode ampliar, aí é na medida da capacidade, da criatividade e por aí vai. Mas o como ela faz, que aí foi o que exatamente o José Alberto falou, aí como ela faz essa atividade, aí isso sim, exatamente pelo que o Gabriel falou. Então, eu empreender, abrir uma lanchonete, é direito individual. Qualquer um de nós, se tiver condição, tiver grana, agilizar a documentação e tudo mais, pode abrir um empreendimento. Só que esse empreendimento ele pode causar um sério problema na sociedade. Claro que pode. Se ela contamina todo mundo aqui com salmonela, vai parar o serviço público, se ela, digamos assim, que tem uma usina aqui, usina não, deixa eu ver. Qual um importante estabelecimento empresarial aqui em Confresa? Sei lá, tem uma lavoura muito grande que emprega muita gente? Eu acredito que tenha. O frigorífico. Frigorífico, beleza, frigorífico. Vamos lá, pessoal. Frigorífico, tem um grande frigorífico. Digamos que ele emprega, sei lá, 500 pessoas. Será que emprega isso? Não sei. Mas a Crislin tem um empreendimento lá e ela fornece refeições exatamente para esse frigorífico. E aí ela estraga a alimentação e esse frigorífico, o que vai acontecer? Vão adoecer 500, sei lá, 200, vou colocar 200 trabalhadores nesse dia. Além desses 200 trabalhadores adoecem, faltam ao serviço, aquele frigorífico não produz, como ele não produz, não tem arrecadação do município, no caso, como vai ser mercadoria, não é? No caso da carne, então não vai ter arrecadação de ICMS, vai prejudicar o Estado nas finanças, além de prejudicar o Estado nas finanças, essas pessoas vão adoecer e vão precisar da unidade de saúde, a unidade de saúde pode estar atendendo o pessoal da Covid, não é? E aí pode não ter condições de atender, pode morrer alguém em razão disso, ou em razão de alguém que ela contaminou com a refeição dela, se ocupar uma vaga na unidade de saúde, pode prejudicar que outra pessoa seja atendida. Então, alguém com um infarto pode demorar a passar pela triagem e por aí vai. Esse é um exemplo, tá, pessoal? E aí, nesse caso, qual é o controle que existe sobre essa atividade da lanchonete, ou do restaurante, ou algo que forneça a alimentação da Crislin? O que o poder público faz para garantir que não vai ocorrer essa atuação? Fiscalização. Antes da fiscalização. A vigilância sanitária. A vigilância sanitária. A vigilância sanitária, antes de fiscalizar o Sávio, quando a Crislin vai abrir a lanchonete, ela pede uma documentação, ela faz uma vistoria, depois eles pedem um alvará de funcionamento, que é um documento que diz assim, alguém aqui que é especializado na preparação de alimentos, foi lá, visitou, verificou que existem o lugar certo de armazenar os alimentos, né? Que prateleiras, que não é no chão contaminado por rato, essas coisas, que o que tem que ser refrigerado está refrigerado, que o que tem controle de vencimento está dentro
dos prazos de vencimento, dentre outras possibilidades. Então, só emite o alvará e só autoriza a crise em abrir as portas, isso aqui na teoria, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não me apareça ninguém com exemplo, professor, lá no Santa Luzia ou em outro bairro de Confresa não faz isso, não, porque o direito a gente trata da teoria, e se as pessoas descumprem, aí já é um outro ponto. Mas voltando aqui, então antes de fiscalizar, já tem uma análise prévia, antes de ela abrir as portas do estabelecimento. Então, ela só vai pegar o alvará e começar a funcionar se ela estiver passado pela análise de viabilidade lá e dos cuidados devidos. Depois que ela já estiver funcionando, aí tem as fiscalizações, as idas. Então, ela pode ser visitada pela vigilância sanitária, por um dos fiscais da vigilância sanitária. Então, essa é um dos exemplos, pessoal. E aí, toda vez que a gente tem essa limitação ou disciplina de direito, o que é disciplinar direito, pessoal? É dizer como que a pessoa exerce o seu direito, qual é o limite de exercer um determinado direito. E aí, a partir desse exemplo, acho que vocês já começam a entender um pouquinho melhor esse conceito aí, que eu gosto muito da redação, para mim isso é um poema, mas para muitas pessoas é um pouco difícil de compreender. Então, o poder de polícia é essa atividade da administração pública, portanto, é uma atividade que é feita pelo serviço público, por um setor, por um órgão da prefeitura, do estado, um órgão federal, que seja. E o que esse serviço vai fazer? Ele vai limitar ou ele vai disciplinar um direito, um interesse ou uma liberdade. A pessoa não vai poder praticar um ato ou ela vai ter que se abster de fazer algo. Abster, pessoal, é dizer, isso aqui você não pode fazer. Exemplos disso, esse que eu falei da Crisley, que é o caso da vigilância sanitária, toda vez que ela recebe um controle sobre aquela atividade, que é um direito dela exercer, a gente está tendo o poder de polícia. Professor, tem outros exemplos? Claro que tem. Um dos documentos que o professor Yuri lutou para manter no PPC de vocês, na ementa dessa disciplina, é o plano diretor da cidade. E aí ele disse, o agrônomo tem que ter uma visão desse plano diretor. E eu já falei para vocês que o plano diretor é o documento que faz o zoneamento da cidade, a divisão e distribuição dos aglomerados, das atividades produtivas ao longo do território daquele município. Beleza? E isso inclui fazendas, lavouras ou outros lugares. Professor, Perdão, diga. só uma dúvida, essa questão o Estado também tem esse mesmo... eu esqueci o senhor falou agora aí, acabou de falar. Poder de polícia? Não, sobre a questão tipo do zoneamento lá, de fazer um zoneamento. O plano diretor. Se o Estado tem o plano diretor também? Então, o plano diretor, o Gabriel, é um plano, ele está previsto no Estatuto das Cidades, que é uma lei federal, e o que ele entendeu? Quem regula a organização do espaço onde a gente vive, na verdade, voltando, né? Tem um autor que diz assim, a vida do cidadão, ela acontece na cidade. Não é na União, não é lá em Brasília e não é no Estado. A nossa vida, ela acontece nas cidades. Então, a gente tem que garantir que as cidades elas sejam ambientes organizados, sustentáveis, viáveis do ponto de vista econômico, que preservem os nossos diversos bens, né, no sentido de bens culturais, bens ambientais, por aí vai. Então, o plano diretor é para a cidade, beleza? E todas as cidades estão dentro do Estado. Consequentemente, obviamente, o Estado ele vai ter uma determinada ordenação. Existe uma coisa que o Estado desenvolve, que é a parte de zoneamento. Aí, planos ou instrumentos de zoneamento, o Estado tem o dele, que normalmente ele estabelece, eu quero que o Nordeste de Mato Grosso tenha uma ênfase tal, essa é a vocação. Eu quero que, sei lá, a região da Baixada Cuiabana tenha uma vocação X. Então, e aí eu concedo incentivos, entendeu? Tipo, Confresa e o entorno são os municípios, acho que uns 18 municípios que estão aqui ao redor de Confresa, eles vão receber determinadas políticas públicas. Já a Baixada Cuiabana vai receber outros tipos, entendeu? Então, o plano diretor seria para as cidades, está previsto na lei federal, que é o Estatuto das Cidades. E essa ordenação. O Estado ele também desenvolve os seus zoneamentos, entendeu? Seja ambiental ou um zoneamento para fins de políticas públicas, beleza? Mas são coisas complementares, mas diferentes. Não sei se consegui responder a tua pergunta. Não, entendi.
Beleza? Então, voltando. Professor, existem outros exemplos além da lanchonete, do restaurante da Crisen? Sim. Qualquer um de nós pode agora mesmo comprar um lote aqui que tem na esquina do IFMT, bairro Setor Santa Luzia, ou bairro Santa Luzia, não sei. Deve ser muito baratinho, é bem aqui na entrada mesmo, colado com a guarita do IFMT. Beleza. Professor, esse lote Baratinho, hein, professor? É o mais caro da cidade. É sério? Cara, deve ser mesmo. Aí eu ouvi falar que quem comprou no início aqui comprou por R$ 500. Bom, bora lá, pessoal. Digamos que o lote vale, sei lá, 3 milhões de reais. Por ser na frente da guarita do IFMT. Até parece que o IFMT está valendo tanto assim, né? Não sei, vai que está. Bom, pessoal, a pessoa pagou 3 milhões de reais. É muito dinheiro? Talvez para ele seja pouco, agora para nós, para mim é muito, né? Beleza. Se a pessoa pagou isso, ela vai entender assim, eu posso construir uma edificação, não posso? O IFMT tem lá uns, sei lá, quase 100 servidores, acho que nós temos aqui nesse campus uns 100 servidores, se não muito próximo, entre 80 e 100 servidores. Alguns acreditam que esses servidores ganham bem. Não sei se é verdade. Mas aí essa pessoa comprou lá, pagou 3 milhões para comprar esse lote, que é exatamente aqui na esquina, de frente da guarita do Campus Confresa. E aí ele decide, não, eu vou construir, olha a ideia brilhante do cara, paguei 3 milhões, eu quero recuperar esse dinheiro. Então eu vou construir 2 torres de apartamentos, cada um com 16 andares, cada torre com 16 andares, e em cada andar eu vou ter 4 apartamentos. E aí, será que ele pode fazer isso? Mas se ele tiver o alvará, pode. Exato, se ele tiver o alvará. Para ele conseguir um alvará da obra, ele tem que estar seguindo o plano diretor da cidade, pessoal. E o plano diretor da cidade, uma das coisas que ele faz, considerando os espaços urbanos, considerando a segurança das edificações, os tipos de solo, é estabelecer o total de pavimentos que constarão daquelas edificações. Então, tem lugar, por exemplo, uma beira-mar, tem lugares em que a lei do plano diretor proíbe que as construções tenham mais de 4 pavimentos, por exemplo. Entenderam? Então, assim, a pessoa pode ter comprado aquele lote por, sei lá, R$1 bilhão, e ainda assim, se a lei do plano diretor da cidade disser que não pode ter construção em determinado formato, ela não vai poder exercer o direito dela de construir. Entenderam? Então, assim, o poder de polícia, ele limita os nossos direitos. Sempre ele vai limitar, pessoal, não porque o prefeito, o governador, o presidente quer, mas porque tem uma fundamentação para isso, uma base, existe um motivo, e esse motivo é justo e é pensando na coletividade e nos bens da coletividade, como, por exemplo, as praias, as paisagens, elas são bens naturais, são bens coletivos. Às vezes pode ser por uma questão de segurança também, não existe segurança em construir em determinado padrão ou em um determinado formato. Não sei se vocês lembram que teve um acidente em Santa Maria, numa boate chamada Kiss. Alguém lembra disso? Sim. Pois é, pessoal. Depois disso, todos os estabelecimentos que são do tipo boate, bares e tal, que faziam, né? Que devido a essa pandemia agora está difícil aglomerar direito. É bom, mas todos esses estabelecimentos, eles passaram a ter regras muito mais rígidas sobre segurança, as saídas, sistemas de prevenção a incêndios, liberação de fumaça, dentre outras questões. Então, hoje, qualquer um pode empreender, construir boates e tudo mais. Ela não vai funcionar no período da pandemia, mas digamos que assim que acabe, se a pessoa não atender a esses requisitos, ela não vai poder colocar aquela boate em funcionamento. Então, voltando aqui, pergunto, ficou mais ou menos claro o que é o poder de polícia, pessoal? Eu dei minha opinião aí no chat, mas eu acho que eu viajei na opinião também. Deixa eu ver qual foi tua opinião, cara. Sabe, pelo que entendi, o poder de polícia seria o bom senso da pessoa. Não seria bom senso, tá, sabe? Primeiro que ele não é da pessoa. O poder de polícia, ele é da administração pública. É sempre o poder público. É um setor, é a prefeitura, é a Secretaria de Meio Ambiente, é o IBAMA, é o ICMBio. Depois que você foi falando aí eu entendi melhor. Por isso que eu te falei, que eu acho que eu viajei, sabe? Que depois
continuou explicando, eu acho que eu viajei. Sim, sim, mas relaxa, cara, porque a nossa ideia é, tipo, cara, é perceber o que não estava tão de acordo e conseguir aprender a partir daquilo, né? Eu acho que isso é o maior ganho que a gente tem, né? Então, deixa eu terminar de ler aqui. Então, o poder de polícia seria o bom senso da pessoa, não é o bom senso, é o cumprimento de uma norma que tem que vir da administração pública. Não sei se vocês entendem, assim, bem o conceito de administração pública, mas de maneira muito geral, pessoal, a administração pública são as instituições do poder público, do Estado, do município, da União, que garantem o cumprimento da lei, os serviços públicos básicos, incentivos econômicos, políticas públicas de uma maneira geral, beleza? E que garantem a nossa propriedade, a nossa segurança e por aí vai. Então, esse seria o poder público, tá? Então, não é bom senso da pessoa, são normas do poder público. Essas normas, aí o sábio disse aqui, que da pessoa em fiscalizar as atividades do meio onde convive, a fim de evitar prejudicar os demais. A parte aqui de prejudicar os demais está certa. A gente só vai ter poder de polícia se a gente quiser proteger a sociedade, a coletividade. Aí, nesses casos, a gente tem exercício do poder de polícia. Só que o poder de polícia, quando o Sávio falou ali fiscalizar, dá uma ideia de algo posterior, tá, pessoal? Eu fiscalizo aquilo que já está ocorrendo. E o poder de polícia, ele ocorre em momento prévio. Então, antes de vocês desmatarem para plantar soja, por exemplo, pessoal, já vai precisar ter tido lá um acompanhamento do poder público, e se ele não tiver dado aval, vocês sequer conseguem fazer aquilo. Na teoria, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não me coloquem, nem me coloquem em saia, exceto se eu puder ir para a Irlanda, então não me coloquem em saia, muito menos saia justa. Então, aqui a gente trata na teoria. Mas estão voltando. Não é o bom senso, é uma atividade da administração pública que limita os direitos, normalmente de maneira prévia, tá? E a gente vai tratar disso já já. E o objetivo é garantir o bem da sociedade, de uma forma geral. A gente vai ter isso em diversos... toda vez... Tentem pensar assim, pessoal. Toda vez que para vocês fazerem algo que é um direito de vocês e que está relacionado com os bens de vocês, o poder público, a administração pública exigir algo, algum documento, algum projeto, algum estudo, aí algum recurso, por exemplo, aí ali ela está exercendo o poder de polícia. Toda vez que ela fiscalizar se vocês ainda continuam fazendo a coisa da maneira como foi estabelecido, que foi considerada da maneira certa, ela também está exercendo o poder de polícia. Beleza? Então, poder de polícia, a primeira coisa que eu peço que vocês assim tentem tirar da cabeça de vocês é a ideia de um policial militar, de um policial civil, de uma pessoa necessariamente armada, por exemplo. Então, a vigilância sanitária, em regra, ela não chega armada, embora chegue fardada e identificada, e deve ser assim, mas tentem diferenciar e entendam o poder de polícia no sentido de se policiar, de controlar, que é exatamente isso que a administração pública faz. Pessoal, melhorou, piorou? Para mim, eu entendi, professor. A forma de apresentar a aula? Não, tô falando do conceito aqui do poder de polícia. A forma da aula deixa a aula acabar. Ah, sim, não. E aí, melhorou, aliás, o conceito, aqui eu estou querendo saber do poder de polícia. É o conceito de poder de polícia que você pergunta. Isso, você, tipo, está conseguindo entender, né? Sim, sim. Agora tá show. Beleza. Então, pessoal, por que eu falo isso? Porque ele é base para uma coisa que a gente vai seguir. Mudou a tela, não mudou? Sim. Pessoal, o licenciamento ambiental é uma forma de expressão do exercício do poder de polícia ambiental. Professor, não entendi nada, pelo amor de Deus. Pessoal, o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Ela é uma política que tenta garantir aqueles valores lá de sustentabilidade. A gente já viu a definição, a gente viu que ela mesma traz conceito de degradação, de poluição e tudo mais, mas ela só vai ser efetiva se ela pudesse utilizar de alguns instrumentos.
Vou tentar usar exemplos da vida cotidiana. Vocês acham que um pai tem o direito de educar o filho? Lógico. Sim. Beleza, isso aí é consenso e por aí vai. Quais são os instrumentos que ele pode utilizar para educar um filho? Livros, nada de agressão. Castigo. Ah, meu pai utilizava pau, Teia. vassoura. Havaiana, cabo de vassoura, exato, né? Mangueira. É um instrumento, pessoal? É um instrumento, é. O que garantia? Aquele cinturão, aquela chinela, enfim, aquele cabo de vassoura, o que ele garantia? O moleque ia pensar Crianças duas vezes. medrosas, professor, só isso. Não posso nem falar a respeito disso, que se eu for falar, vou entrar em outro assunto. Mas eu acho que isso daí não se deve fazer, não, professor. Beleza. A Mas pessoa ia pensar duas vezes em aprontar de novo. o exemplo, assim, a gente tem várias posições, não é? Mas uma posição que é correta é que existe o poder de corrigir. O que não existe é a liberdade para cometer excessos, entendeste? Mais exemplo, corrigir uma criança no momento em que ela faz algo, e aí a gente está falando em correção não necessariamente com castigo físico, mas às vezes ficar em um determinado lugar, o cantinho da reflexão, isso aí não tem lei nenhuma que proíba, faz parte do poder de família, né? Que é aquele poder também, se o pai não puder corrigir o seu filho, então a responsabilidade pelo que o filho faz não deveria recair nele. Se ele não pode fazer nada, então também ele não é culpado pelo que o filho faz. Então, mas se ele é responsável pelo que o filho faz, ele tem que ter algum poder de direcionar a atuação do filho dele. Até aqui tudo bem? E aqui eu não estou dizendo açoitar, tá? Pelo amor de Deus, tá, pessoal? Mas o fato é que o Sávio ou o Gabriel, eles devem pensar assim, puxa, não quero mais fazer aquilo, então se eu fizer, vai ter aquela consequência, né? Igual ação e reação. Toda vez que eu correr, vai ocorrer aquilo. Então, garante, pessoal, com os instrumentos lá de educação dos filhos, o pai garante a efetividade daquilo que ele está querendo tratar. Bom, de nada serviria uma lei bonita no papel e tudo mais, se não existissem recursos, instrumentos para que aquela lei pudesse ser cumprida. Ela não seria mais nada que um conjunto de palavras bonitas dispostas em algum lugar. Seria praticamente um poema, né? Igual para mim é o artigo 78 do Código Tributário Nacional, quando ele tem aquela redação magnífica. Ali, para mim é música aos ouvidos, né? Mas, enfim, a Política Nacional do Meio Ambiente ela precisa dos seus instrumentos para ela ser efetivada, para que a gente garanta que realmente as pessoas vão cumprir, que a sociedade como um todo vai se ver como responsável pela produção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não é qualquer meio ambiente, e aí a gente já viu lá conceitos relacionados com sustentabilidade, vou colocar isso na atividade da aula que vem, para ver se vocês já esquecerem, aí valendo pontuação, então já fica a dica, e um dos instrumentos, pessoal, é o licenciamento ambiental. Para tratar do música aos ouvidos do agrônomo é saber que tem glifosato em estoque. Bom. Beleza. O bom é que como a gente tem a pluralidade, a diversidade, né? Então as pessoas ficam felizes com coisas bem diferentes. Mas que bom, cara. Agora, se eu precisar de um serviço de agrônomo, eu já vou comprar isso aí, já vou deixar servido para quando ele chegar em casa. Não sei se isso aí combina com qual tipo de comida, mas já vou deixar prontinho, tá? Brincadeira, eu imagino que não deve ser de comer, não. Mas voltando aqui, a gente precisa de algo que torne efetivo, tá, pessoal? Aquela lei, senão ela não vai ser mais do que um poema, como é o artigo lá que eu gosto tanto. E um desses instrumentos é o licenciamento ambiental. Para falar de licenciamento ambiental,
Eu imaginei, tá? Só que eu quis tirar a onda, então. O licenciamento ambiental, pessoal, ele pensa exatamente no sentido do que eu falei há pouco para o sábio. Quando a gente pensa em meio ambiente, a gente não pode ser apenas reativo. O que é alguém reativo, pessoal? O que é algo reativo? Alguém tem ideia? Minha mãe. É algo, não é alguém não, Cris. O sábio é reativo? Será? E aí? O que é algo reativo, pessoal? Alô, Algo alô? eu não sei não, professor, mas alguém? E aí? Mas por que a gente diz que alguém é reativo? Acho que quando a gente fala assim, tipo, você fala uma coisa que a pessoa não gosta, ela já reage na hora, né? Perfeito, perfeito. Mas ela só reage depois que aconteceu algo. Beleza? Então, algo que se contrapõe ao reativo é o preventivo. Então, em vez de deixar ocorrer para depois tentar remediar, por que não prevenir? Por que não atuar antes? E aí o licenciamento ambiental, ele garante isso. Ele garante que a gente atue de maneira preventiva. Existem dois princípios muito importantes do direito ambiental que estão na Declaração do Rio, a ECO 92, que vocês vão lembrar bem, porque se vocês não lembrarem, vocês não prestaram muita atenção na aula, né, sobre a ECO, né? A gente não chegou a ler o texto dela, mas ela tem... agora não lembro quantos são os princípios que ela traz, acho que são 27, acho. Acho que ela trouxe 27 princípios do direito ambiental, princípios que passaram a ser adotados, ela ocorreu em 1992, né, como a gente já falou, e ela passou a orientar a legislação ambiental brasileira. E dois desses princípios têm relação aqui com o que a gente está falando. Um dos princípios é o da prevenção. O outro princípio é o da precaução. Prevenção, precaução. Pessoal, a gente sabe o que acontece se um homem em idade fértil, saudável, uma mulher em idade fértil, saudável, casam-se e passam a ter relações sexuais ao longo da vida conjugal. A gente sabe o que pode acontecer? Uma das coisas que pode acontecer? Sim ou não? Doença. Brincadeira. Gravidez. Gravidez. Quando a pessoa não quer gravidez, a gente diz que ela pode fazer o quê, pessoal? Se prevenir. Se prevenir. Exatamente. Eu gosto desse exemplo. Primeiro que ele é tosco, né? Mas segundo, porque ele não tem como não entender. Ele vai se prevenir, ou ela, né? Ou o casal vai se prevenir, porque já sabe o resultado da prática de algo. O princípio da prevenção no direito ambiental é exatamente nesse sentido. A gente sabe que determinada atividade ela causa certos impactos no meio ambiente. Sabe o tanto que ela polui, sabe o tanto que ela degrada, sabe o tanto que ela utiliza de recursos públicos. Então, se a gente já sabe tudo, ou se a gente tem um conhecimento muito sólido, muito amplo sobre aquilo que dela decorre, a gente pode prevenir. E é nesse sentido o princípio da prevenção. A gente sabe exatamente o que pode ocorrer do relacionamento sexual a homem, mulher, jovens saudáveis, idade fértil e tudo mais. Então, a gente previne. Usa lá um dos métodos contraceptivos cabíveis ou possíveis. E o outro princípio que eu falei para vocês é o da precaução. A gente sabe quantas variantes a gente tem do vírus, do novo coronavírus? A gente sabe exatamente todas as formas de transmissão dele? A gente sabe exatamente sobre todos os sintomas que ele pode apresentar? A gente sabe exatamente todas as sequelas ou consequências que ter contraído o Covid pode causar? Não. Não. Algumas sim, alguma não, professor. Porque, exemplo, a gente sabe como se cuidar, né? Mas todas as sequelas que vai ficar, a gente não sabe, né? Exato, não sabe que a pandemia começou em 2019, né? Exatamente por isso que é Covid-19.
Isso no caso do SARS-CoV-2, né? Que é exatamente esse vírus, que ele já não é exatamente o mesmo SARS-CoV que existia antes, né? Que era a dos animais. Então a gente não sabe tudo. Então, nesses casos, a gente pode se precaver. E é nesse sentido o princípio da precaução. A precaução, ela existe toda vez que a gente ainda não tem estudos que sejam conclusivos, sólidos, amplos, totalmente validados, revisados sobre determinada atividade, beleza? Esses dois princípios têm toda a relação com o que a gente vai ver aqui, que é o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, que se a gente tiver uma memória boa, se a gente tiver um pouquinho de lembrança, está exatamente previsto aqui. Uai, está tendo um delay aqui para mudar a tela. Acho que para vocês ainda não mudou? Ainda não. Não. Tá licenciamento Ainda ambiental. não. Ah, pois é. Ai, ai, computador está bem ruinzinho. Bom, agora mudou, não mudou? Sim. Beleza. Então, um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, o quarto, alguém pode ler para mim qual é o quarto, de cima para baixo? Licenciamento e revisão de atividade efetiva ou potencialmente. Aí ficou pequena a letra, que não dá para ler mais. Poluidoras. Exatamente, pessoal. Um dos instrumentos para o cumprimento da política de meio ambiente, política nacional de meio ambiente, é o licenciamento ambiental. E aí esse licenciamento ambiental é objeto da nossa aula de hoje, é um dos temas da nossa aula de hoje, né? Está aqui previsto, não é? É exatamente o quarto instrumento. Ainda não alterou aí. Ele é o quarto instrumento, que é exatamente licenciamento. Calma lá, que agora... Enfim, ele é o quarto instrumento previsto na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que seria exatamente como vocês estão vendo. Lá no artigo 9º dessa lei, é uma lei curta, tá? Já pedi para vocês fazerem leitura dela. Não esqueça, na aula que vem a gente tem uma atividade avaliativa, cheguei bem preparados com a leitura do artigo que eu vou repassar. E aí essa lei estabelece que um dos instrumentos é exatamente o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. E aí o nosso desafio é trabalhar um pouquinho sobre licenciamento. Bom, para trabalhar sobre licenciamento, a gente precisa chegar a uma definição do que é licenciamento. Enquanto vai mudando aí, deixa eu só antecipar que a gente tem um sistema nacional de meio ambiente, que é exatamente um conjunto de órgãos que ou criam normas ou estabelecem competências para setores e servidores públicos fiscalizarem o meio ambiente. Ainda não mudou a tela, não é? Legislativo voltou para o poder de polícia. Pois é, era para estar na lâmina do licenciamento ambiental. Ah, mudou agora, não mudou? Sim. Bom, então a gente tem o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e esse conselho, ele já é até bastante antigo, agora não lembro exatamente qual foi o ano da sua criação, mas ele tem diversas resoluções, acho que uma delas também é utilizada, acho que é de 1987, acho que é a 1 ou é 86, a 1 ou é de 86, 87, alguma coisa algo por volta desse período. E aí ele estabelece normas e procedimentos relacionados com a proteção ambiental. E um deles é relacionado com o licenciamento. Mas como eu falei na aula inicial, existem também normas ou resoluções do CONAMA sobre gestão de resíduos sólidos, sobre o uso de determinadas substâncias e por aí vai. Exato. Então, esse Conselho Nacional de Meio Ambiente ele emite essas resoluções, e essas resoluções são de cumprimento obrigatório, não é? Professor, tem exceções?
sim, existem exceções. A gente trata a partir da regra geral, mas existem exceções em outras legislações, né? Então a gente nunca sabe exatamente tudo, tá, pessoal? E aí, quando a gente estiver falando aqui do licenciamento, vou tentar dar qual é a nossa ideia geral do que seria interessante que se aprendesse. Bom, o conceito de licenciamento ambiental está previsto aí no inciso 1 do artigo 1º dessa resolução 237. Exato, sabe? Está previsto aí exatamente nesse inciso 1, e aí vai tratar do licenciamento. E diz exatamente o seguinte, pessoal, eu gosto muito da precisão do texto, tá? Então, no direito a gente é muito preciso, a gente tenta não utilizar mais palavras que o necessário, não utilizar menos que é demandado, e se a gente usa determinadas palavras é porque tinha que ser elas e não outras. A língua portuguesa, claro, tem muitas opções, mas a gente tenta usar as palavras adequadas e na quantidade certa. Nem fala mais, nem fala menos. Então, voltando, tem esse inciso 1 do artigo 1º dessa resolução 237 de 97 do CONAMA, que diz: o licenciamento é o procedimento administrativo, pelo qual o órgão ambiental competente, e aí eu vou ler, depois eu tento detalhar. O órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerada efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Pessoal, primeiro ponto, falando em procedimento. E aí, na próxima lâmina, acho que eu tenho uma discussãozinha sobre procedimento. Mas beleza, vejam o conjunto de atividades que passam pelo licenciamento. A localização, lembra que a gente falou de zoneamento? Lembram que a gente falou de plano diretor da cidade? Lembra que a gente falou de poder de polícia ambiental? Então, a pessoa não pode, por exemplo, chegar aqui, comprar esse lote de front do Campus Confresa e querer fazer qualquer tipo de atividade nele. Embora ela tenha o direito de empreender, mas ela só pode empreender nos lugares certos. Se a pessoa quiser colocar, sei lá, uma marcenaria ou uma indústria, é muito provável que ela não seja autorizada. Isso se Confresa, o município de Confresa, tiver um plano diretor que estabelece onde são os distritos industriais da cidade. Beleza? Então a pessoa não vai poder sequer instalar ali, mesmo ela tendo comprado o lote por 3 milhões de reais. Beleza? Então, tanto a localização, instalação, ampliação, operação, o licenciamento serve para verificar a utilização dos recursos. Acho que há uma ou duas aulas o Gabriel falou que onde ele trabalha, utiliza água, e aí para isso precisou de uma licença, paga um determinado valor por aquela utilização e por aí vai, beleza? Então, tanto a utilização dos recursos ambientais, quanto ao estabelecimento de qualquer atividade que seja degradadora ou que seja poluidora, beleza? E é que fala do conjunto de normas, que a gente tem normas em diversos níveis, federais, estaduais e municipais. Um outro ponto, pessoal, quem licencia é o órgão ambiental competente. Por que falou isso, pessoal? Porque vocês sabem se o IBAMA é federal, estadual ou municipal? Federal. A Secretaria de Meio Ambiente, ela é estadual ou municipal? No caso, Estadual. a SEMA. É estadual, eu acho. Que é A SEMA é estadual. Eu não sei qual é a sigla ou como que é conhecida a meio ambiente do município. No meu caso lá do Acre, pessoal, tem ICMBio, porque lá tem unidades de conservação, a gente vai falar mais à frente, e tem também a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que no caso lá a gente também chama de SEMA, e a de Meio Ambiente Municipal,
a gente chama de SEMEIA. Acho que ela deve incluir outros itens. Então, a gente tem a SEMA no âmbito estadual e tem a SEMEIA e tem mais essas duas entidades federais, no caso, o IBAMA e ICMBio. Bom, e por que eu estou falando isso? Porque a depender da localização, a depender da atividade, a depender do que se vai fazer e do que se vai utilizar ou poluir, é que vai precisar de uma licença num desses órgãos, seja estadual, seja federal, seja municipal. Tudo bem? Tentando aqui passar a lâmina. Beleza, pessoal. Passou aí. Passou, professor. Beleza, pessoal. Eu coloquei ato ou procedimento. Pergunta. Ato ou procedimento? A gente acabou de ler aquele inciso 1 do artigo 1º da resolução 237 do CONAMA e viu que lá fala o procedimento. E aí eu gostaria de introduzir para vocês essa ideia do que é o procedimento. E aí esse procedimento, pessoal, não se aplica ao direito, tá? Se aplica a tudo. Como assim eu, às vezes, assisto a algo e tem o caso da medicina, que eu acho que é bem mais prático e aplicável? O procedimento, professor, ele vem do passo a passo, né? As etapas que tem que ser feitas para realizar aquele procedimento. Perfeito, cara. Nota 10. Preciso nem fazer a avaliação da próxima aula. É mentira, tá? Mas beleza, tá muito bom. Eu gosto sempre de trazer o exemplo da cirurgia, porque todo procedimento, pessoal, tem as etapas que o Sávio falou, mas eu gosto de falar que ele é um conjunto de atos. Até aí, tranquilo. Procedimento tem vários atos, o Sávio preferiu chamar de etapas, no direito eu prefiro mais atos, né, e por aí vai. Mas não deixa de ter relação e ser bem semelhante, tá? Só que no direito a gente tem que ser muito preciso. Bom, esses atos podem ocorrer de qualquer maneira, em qualquer tempo? A resposta é bastante intuitiva. Não. E aí, numa cirurgia, por exemplo, para uma pessoa cirurgiar, eu tenho exames prévios, eu tenho, às vezes, dietas, eu tenho determinadas substâncias que ela tem que ingerir. No dia tem mais um exame para ver como é que estão plaquetas e por aí vai. Se tudo isso estiver ok, acaba aquela etapa, tiveram vários atos naquela etapa, aí começa uma fase pré-cirúrgica, em que tem depila a área, faz a asepsia da área, marca onde vai ser o corte, depois começa com um bisturi, por aí vai, depois faz o que tem que fazer, remove, insere, altera, por aí vai, depois começa a fazer procedimentos de costura, sutura ou o que o valha, depois começa a fazer os demais procedimentos relacionados com o pós-cirúrgico, a cicatrização. Então, eu não posso cortar e depois depilar. Eu não posso cortar e depois fazer a asepsia. Tem uma ordem certa. Minha garganta já começou a doer. Eu posso pegar um pouco de água, pessoal? Coisa de, sei lá, menos de 1 minuto. Volto em 1 segundo. Fica tranquilo. Ô, Sávio, menino nota 10. Tá vendo isso? Vocês tinham que seguir meu exemplo. Ai, ai. Cola em mim, Pedro. Cola em mim que você vira sucesso. Pedro, sai de mim, rapaz. José Alberto, pô. Tô voando aqui, pô. Tá me zoando, né, tio? Chamando ele o nome do meu irmão, caralho. Cola nele que é Alzheimer, certeiro. Então, tá tão parecido assim o Pedro e José. É porque Não. eles já estão no mesmo time, já mesmo calibre, já os dois. O Cheira e o José Alberto já tá jogando com a mesma camisa. Sai de mim, filho. Pessoal, voltei. Falando tanto de meio ambiente, caiu um mosquito aqui na minha água, mas beleza. Então, pessoal, o procedimento ele tem diversos atos esses que têm que ser praticados numa determinada ordem certa. Então, por que a gente fala que o licenciamento é um procedimento? Porque ele tem um conjunto de atos. Ele tem a elaboração de um projeto,
ele tem o preenchimento de requerimentos que vão para um determinado órgão. Um preparo, né, professor? Isso. Eu prefiro o conjunto de atos, porque assim, a ideia do preparo, ela tipo, dá a ideia de que é antes do procedimento. Mas os atos, eles ocorrem ao longo de todo o tempo. Tipo, o projeto seria como se fosse um preparo, depois prepara a área e tudo mais. Só que, na teoria, ele só vai poder fazer qualquer coisa ali depois das etapas do licenciamento. Entendeu? Então, o licenciamento, ele ocorre no antes, durante e depois. E a gente vai ver até pelos tipos de licenciamento também. Então, pensem em licenciamento ambiental como um procedimento que tem um conjunto de atos, que pode até pensar em etapas, que devem ocorrer numa ordem certa e são realizados por aquele que é interessado em praticar uma determinada atividade que tenha potencial para a utilização de recursos ou causar degradação ambiental ou mesmo poluição, e aí submete isso para avaliação pelo órgão competente, e esse órgão competente vai avaliando, e se for o caso, pode autorizar, pode negar, pode exigir determinadas providências, determinados, agora fugiu uma palavra, mas é como se fosse determinados mecanismos de ajuste e controle, e depois ele pode monitorar e fiscalizar também. Tudo bem? Alô? Beleza. Pessoal, como que a gente descobre a questão de competência? A gente tem diversos órgãos, a gente vive num país gigantesco, né, que é o caso do Brasil, a gente tem diversos órgãos e nos 3 níveis, no caso, né, federal, estadual, municipal, eu não canso de falar, a gente tem um governo central, que no caso é a União, representado lá pelo presidente da República, não estou falando exatamente aí Bolsonaro, qualquer presidente que esteja lá no Palácio do Planalto. A gente tem 26 estados, Mato Grosso é um deles, o meu estado lá de origem também é um deles, o Acre. A gente tem mais o Distrito Federal, que não é estado e não é município. Então, a gente tem 26 estados, um Distrito Federal e mais 5.570 municípios distribuídos ao longo desses 26 estados. Ah, professor, no Distrito Federal tem município? Não, não tem município. Por quê, professor? Porque a Constituição, que é a principal norma do nosso país, diz que o Distrito Federal não será dividido em municípios. Então, só temos municípios que a população comum e corrente conhece como cidades, a gente só tem municípios dentro dos estados. Os estados do Brasil são 26, mas tem também uma caixinha não é? Um retângulozinho lá dentro do Goiás, que é o Distrito Federal. O Distrito Federal não é dividido em municípios, embora quem conhece o Distrito Federal ouça muito falar nas famosas cidades satélites, Samambaia, Ceilândia, Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho, Candangolândia, dentre as possibilidades, né? Enfim, então a gente tem diversos entes, e como que a gente sabe a quem recorrer, pessoal? Em regra, pessoal, toda vez que vocês quiserem fazer uma atividade que ela vai precisar de um licenciamento ambiental, que vocês têm dúvida sobre isso, e aí eu estou falando vocês na condição de agrônomo, sei lá, o cara quer instalar um... O que o agrônomo ajuda em relação a setores produtivos, pessoal? É o quê? Lavouras em geral, criações, como que é? Explica aí para o professor. Repete a pergunta aí, professor. O que o agrônomo auxilia, digamos assim, qual o campo de atuação do agrônomo, se você tivesse que resumir com poucas palavras, qual seria o campo de atuação do agrônomo? Professor, o campo de atuação do agrônomo, ele é muito... O leque de atuação é muito grande, sabe? Vai desde a questão na pecuária, tem atuação, produção de animal, ramo agrícola, comercial, tem parte jurídica também. Então é muito difícil falar só uma coisa, sabe? Eu falaria assim, a produção, professor, produção alimentícia, algo assim, em geral. Beleza. Não, então tranquilo. O cara então chegou aqui em Confresa, eu quero criar gado confinado, envolve agrônomo? Sim, beleza. O cara chegou aqui e quer construir uma granja, envolve agrônomo?
Pode envolver, mas vai preferir um zootecnista, um Aquele veterinário. que trata com melhoramento animal, não é? Alguma coisa assim. É porque aí o zootecnista vai ser mais especializado nessa questão de melhoramento animal, né? A especialização do agrônomo é mais na produção de grão, né? Grão, hortifruti, verdura, tudo, questão envolvendo planta, né? Beleza. Então, tá. Vamos tentar usar alguns desses exemplos para pensar, tá? Essas atividades causam algum tipo de degradação, alteração da qualidade do meio ambiente ou utilizam recursos ambientais, recursos naturais? Em regra, sim. Então, a princípio, se elas têm esse potencial, como a gente viu lá, elas podem depender de um licenciamento. Como é que eu sei quem vai fazer o licenciamento? Bom, a gente tem alguns critérios. Se for uma atividade que está dentro de um dos bens da União, do Estado ou do município, obviamente vai ter que consultar o órgão ambiental daquele lugar. Mas tem outros critérios também. Critério relacionado com o impacto. Se o impacto for local, só dentro do município, dentro do seu território, dentro das suas fronteiras, vai lá e consulta a Secretaria de Meio Ambiente. Se o impacto atinge 2 municípios, aí já não pode ficar só no município. Então, vai ser com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Beleza? Porque aí não é só interesse de um curso de água que vai captar água de um curso que corta o Estado, corta Mato Grosso. Então, se tiver um licenciamento, ele vai ser, no mínimo, pelo órgão estadual, ambiental estadual. Mas, às vezes, esse rio nasce lá no Tocantins, em outro estado, e vem para cá. Aí, nesse caso, a gente já tem uma competência de órgão federal. Então, tentem pensar inicialmente nisso. É tudo dentro aqui de Confresa, não atinge outro município, não pega nenhum curso de água, então se utiliza, mas ele está limitado ao território do município, busca a Secretaria de Meio Ambiente Municipal. Envolve mais de um estado, Mato Grosso, Pará, por exemplo, Tocantins, aí já vai ser uma competência do órgão estadual, no caso municípios, tá, pessoal? Porque aí quando for Pará, Tocantins e Mato Grosso, aí já são estados, então sobe a competência para o órgão ambiental federal, beleza? Esse é um dos critérios que a gente tem para saber a quem a gente busca no caso dos licenciamentos ambientais. Uma das dicas mais básicas é se a atividade se enquadra naquela redação lá do inciso 1 do artigo 1º da resolução 237 do CONAMA, é bom buscar o órgão ambiental, apresentar o projeto e tudo mais, e aí, se for da competência deles, tudo se confirmar, vai passar a relação de documentos que são necessários para esse licenciamento. Vai. Esperando a lâmina passar. Bom, pessoal, eu vou tratar agora de um outro instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. Na verdade, acho que eu meio que inverti. Acho que essa lâmina tinha que estar mais para frente. Mas beleza, vamos lá, né? A gente tem os biomas que trazem características que são semelhantes em termos de vegetação, em termos da fauna e da flora, dentre outros elementos. A gente tem esses biomas aqui, no caso, né? A gente tem Mato Grosso, que se não é o terceiro, deve ser o terceiro maior estado em termos de território em todo o Brasil, deve estar nisso, terceiro, quarto, acredito. E é um estado tão grande que ele tem que o seu território inclui 3 biomas, que no caso seria Pantanal, Cerrado e Amazônia. E qual é a relação disso com os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente? Lembram que a gente falou de... acho que eu investi mesmo, tinha que ter mais uma lâmina aqui na parte da licença. Mas enfim, a gente vai passar por ela já já. Lembram que eu falei dos instrumentos? A gente começou falando de licenciamento, mas tinham outros instrumentos, acho que 13 instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Pois é, o próximo deles, aliás, o próximo que a gente vai tratar hoje, né? São a criação de espaços protegidos, que a gente chama lá de ETEP, não é? Espaços territoriais especialmente protegidos. Um desses espaços, uma dessas possibilidades, isso é um gênero, tá, pessoal? É uma categoria maior, ETEP é uma categoria de gênero, e a gente tem as espécies.
A gente tem unidades de conservação, a gente tem áreas de preservação permanente, a gente tem reserva legal, a gente tem outros espaços protegidos. Isso aqui eu falei no início da nossa disciplina, disse que a gente ia tentar falar um pouco do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Citei já questões sobre a APP e reserva legal, ambos estão previstos numa outra lei, que é a Lei do Código Florestal, e tem leis específicas sobre quilombos e terras indígenas, por exemplo, tá, pessoal? Todos esses são espaços territoriais especialmente protegidos ou ETEPs. E aqui a gente vai tratar de 2 deles. Eu só vou falar de maneira geral, tá, pessoal? Então, um deles seria a área de preservação permanente, a famosa APP, pessoal. A área de preservação permanente são espaços que têm essas características, seja por serem de restingas, essas áreas fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, seja as nascentes dos rios e tudo mais, sejam as encostas, seja a mata ciliar, seja também os topos de morros, montes e montanhas e serras. Então, essas são os espaços, os ambientes em que normalmente a gente tem APPs, áreas de preservação permanente. Dada a sua importância e a sensibilidade, o que quer dizer isso? Se a gente começa a desmatar ali nos topos dos morros e tudo mais, a gente pode ter desmoronamentos e isso pode causar tanto um prejuízo grande naquele ecossistema, quanto a gente pode causar morte de pessoas e por aí vai. Então, a gente tem uma proteção muito maior nesses espaços que seriam as APPs. Regra geral, a gente não pode ter aproveitamento econômico, a gente tem uma manutenção desses espaços da maneira como eles existiam, né? Com suas matas primárias, dentre outros aspectos. No caso do nosso segundo tipo de espaço territorial especialmente protegido, a gente tem a reserva legal. E aí, por que a gente falou dos biomas? E aqui é uma coisa assim, que eu não gosto muito do atual Código Florestal. A gente tem diversos territórios do Brasil que foram bastante degradados, bastante desmatados, pode ser que a gente já tenha até causado extinção de espécies, tem espécies ameaçadas de extinção e por aí vai. Bom, quando veio o Código Florestal nosso, que é exatamente essa lei 2.651 lá de 2012, ele estabeleceu os percentuais de reserva legal. A gente sabe que a Amazônia está grande parte com sua vegetação nativa, mata primária, e aí, só que lá também é uma região menos desenvolvida. A gente pode até comparar, né? Não sei se vai ser exatamente a mesma coisa que ocorre aqui em Mato Grosso, porque Confresa está meio cerrado, né? Acho que num dos mapas que eu sobre biomas do estado, acho que aqui estaria nisso, mas acho que num dos mapas no IBAMA estaria como Amazônia, mas num na SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Mato Grosso, está como Cerrado. Beleza. Pois é. Mas, enfim, no da SEMA, ela estaria totalmente incluída. No do IBAMA, ela estaria, assim, meio que realmente numa como se fosse divisão, né? Até ali a Amazônia ainda predomina, mas já teria elementos do outro bioma. Bom, estou falando isso para encerrar a aula, não é? Porque eu disse que seriam 1h30 ou mais. Tá, eu vou só tentar agilizar aqui e a gente encerra. Bom, quando veio o Código Florestal, ele estabeleceu essa distinção, não é? Na Amazônia, a reserva legal tem que ser de 80% da preocupação. Se tivesse mais alunos se preocupar com o professor, beleza. Mas no caso da Amazônia, tem que manter aquela vegetação nativa em 80% da propriedade. Professor, não pode fazer extração? Até pode. Tem um permissivo, né, de fazer plano de manejo,
para poder extrair algumas espécies, fazer algum aproveitamento econômico de recursos agroflorestais, mas isso passa por uma aprovação lá do órgão ambiental também. Então, é um procedimento bastante complexo também, ou um pouco mais burocrático, mas ainda assim isso aí não é supressão da vegetação nativa. Tá, na Amazônia, em qualquer propriedade rural, por exemplo, 80% é reserva legal. Se você me perguntar, professor, mas todo mundo cumpre isso lá na sua terra? Bom, aí a resposta é meio intuitiva, né, também. Mas o Estado, de fato, ele tem mais de 80% ou de 85% do seu território preservado em relação à mata nativa. Mas quando a gente vai para os outros biomas, a gente tem uma redução para 35% nessas áreas de transição, Amazônia e Cerrado, e aí depois isso cai para 20%, como no caso do Pantanal, Caatinga e Pampa. E tipo, Pantanal, pessoal, não tem por que ser exatamente 20%, né? E nos Pampas, lá onde o pessoal já degradou tudo que tinha para degradar, o IF fica nesses 35%. Então, é por bioma, não é? No caso, o IF O IF está numa zona de transição, por isso que ela está falando isso aí. Sim, é por isso que eu falei, a gente tem que saber em que bioma a gente está. A partir disso, aí a gente descobre. Se a gente considerar que aqui seria área de transição Amazônia e Cerrado, 30% dos imóveis seria a reserva legal e que a gente teria que manter a mata nativa. Se for enquadrado em Amazônia, aí já subiria para 80%. Então, essa é uma regra geral, que eu considero bastante injusta, né? Aí você pode pensar, professor, então o senhor está querendo colocar a Amazônia no chão. Não estou querendo. Estou querendo que os outros territórios do país eles tenham regras mais isonômicas. Então, por que o cara pode derrubar tudo lá no sul do país, dentro de um determinado bioma, não tem obrigação de reparar nada, e os ribeirinhos, coitados, nos lugares onde não chegou nenhum tipo de desenvolvimento, industrialização, tem que manter aquilo e não recebe nenhuma compensação financeira por isso. Entenderam? Porque se eles pudessem fazer exatamente o que o cara lá no Rio Grande do Sul fez, é provável que em algum momento da história chegasse ao mesmo cenário de desenvolvimento lá do Rio Grande do Sul. Professor, mas aí não seria ecologicamente equilibrado. Beleza. Mas quem disse que gaúcho é melhor que acreano, que é melhor que paraense, que é melhor que mato-grossense, e por aí vai, entenderam? Então, o meu questionamento é mais ou menos nesse sentido. E esse é um dos motivos da crítica em relação ao Código Florestal. Tem outras questões? Tem outras questões. Tem outras questões técnicas, tem outras questões relacionadas com ser possível a supressão de mata nativa a mais ou maior ou menor em determinados biomas. Os pampas constituem um bioma também que é bastante diferenciado, então pode ser que seja compatível ou não com determinadas atividades produtivas, dentre outras questões, tá? Não vou nem adentrar nisso, mas uma das questões é que a Amazônia paga um preço, as populações da Amazônia, e todos os estados, né, que a gente vai até, a Amazônia Legal vai até o Maranhão, que não está dentro da região norte do país, pagam um alto preço por manter a preservação ambiental e não recebem uma compensação por isso. E outras localidades que degradaram, desmataram, poluíram, dentre outras coisas, não pagam preço nenhum por isso. Entenderam? Esse é um dos meus pontos de crítica. Mas seguindo. Eu sumei com uma lâmina, meu Deus. Ou então passei muito rápido por ela. Só um instante, deixa eu só ver se eu acho a lâmina perdida. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Além de se a minha garganta está boa, isso vai acabar com 1h30. Nossa, gente, esse computador do IF aqui, eu deveria ter usado meu notebook. Caramba. Não, tá explicado então, tá no computador do IF.
Pai, tô usando Isso explica muita coisa. Dá explicado, então. Eu tô usando o ar-condicionado, né? O ar-condicionado funciona bem. Uai, gente, salva aqui, ó. Eu não sei porque que ele não estava projetando. Deixa eu tentar o compartilhamento aqui de novo. Vocês são antigos, né? Por isso vocês conseguem tirar a onda do campus. O Campos já tirou muita onda com nós. Eita. Bom, não foi culpa minha, não. Não assumo nenhuma responsabilidade alheia, não. Graças a Deus. Apareceu o compartilhamento da minha tela? Pra mim, não. Carregando. O trem está muito leve, meu Deus. E agora, pessoal? Também, professor, questão de aba aberta, o Agora. trem vai travar mesmo. Uai, não era para olhar isso não, mulher. Eu tenho um problema, eu acabo com a memória RAM do computador, né? Que é exatamente esse uso de muitas abas, muitas telas, Isso aí é programas mal e tal. de advogado. Minha irmã também, ela ficou olhando, vai dando agonia. Ela abre 15 abas de uma vez, assim. Fica tudo pequenininha. Pois é, mas tinha mesmo uma tela exatamente daqui, ó. Quando a gente tratou de competência ambiental, a gente estava falando dos tipos de licença, pessoal. E, em regra, a gente tem 3 tipos de licença. Professor, é regra, tem exceção? Claro, tem exceção, pessoal. Então, toda vez que a gente fala em regra geral, a regra é essa, não quer dizer que não tem exceção, só quer dizer que a gente não pode ter tanta exceção que a exceção vire a regra. Então, a regra, ela aplica-se de uma maneira geral, mas sempre é possível exceções, beleza? Então, a gente tem 3 tipos básicos de licenças ambientais, na regra geral. Licença prévia, licença de instalação ou de instalação e licença de operação. Toda vez que a gente tiver um empreendimento, algo que vai utilizar recursos ou tem um potencial para causar degradação, poluição ou outro elemento lá previsto na legislação, a gente tem o procedimento do licenciamento, que a gente já tratou. Bom, antes da gente iniciar, a gente tem que saber, lembra que lá na definição do inciso 1 do artigo 1º da resolução 237 do CONAMA, dizia que a localização também estava incluída dentro do procedimento de licenciamento? Pois é, o primeiro passo, a primeira licença a ser obtida é a licença prévia. Ela que vai aprovar a localização e concepção do empreendimento ou atividade. A segunda, uma vez que diz, não, ali realmente pode instalar, pode ter aquela fazenda, pode produzir determinada coisa, pode ter gado confinado, enfim. Eu estou tentando deixar os exemplos na área de vocês, tá, pessoal? Mas se a gente for pensar em outras áreas, como, por exemplo, uma indústria de sapatos, uma marcenaria, um polo moveleiro, esse trem todos, aí ele vai ter que obedecer o plano diretor, como a gente já falou, então pode ser que ele nem possa existir naquela localidade, tá? E a licença prévia, ela meio que garante isso. A apresentação de determinados projetos, e dentro desses projetos, um gênero que a gente chama de estudos ambientais, que aí a gente vai ter trabalhos como o estudo de impacto ambiental, que seria o EIA, o relatório de impacto ambiental, que seria o RIMA, outros relatórios ambientais, plano de manejo é uma das possibilidades e por aí vai. Então, na licença prévia, eu vou analisar esse tipo de documentação. Depois disso, uma vez que tenha visto que é viável a instalação naquela localidade, daquele tipo de empreendimento, a gente tem a licença de instalação, que autoriza o início das obras de construção do estabelecimento, do empreendimento ou da atividade. A última, LO, seria exatamente a autorização do funcionamento. E aí, em cada uma dessas, pessoal, a gente tem um diferente tipo de análise. Quando a gente está em termos de licença prévia, uma análise mais documental, mais focada no projeto e nos estudos ambientais, nos estudos de impacto ambientais. Quando a gente está numa licença de operação, por exemplo, ela é muito focada no cotejamento, que seria essa comparação entre planejado e realizado, e também a fiscalização dos espaços, das unidades, se foram atendidas as medidas compensatórias ou os demais procedimentos exigidos pelo órgão ambiental,
por exemplo, né? Às vezes eu tenho um projeto, eu não sei se vocês fazem projetos, né? Na área de vocês devem fazer muitos projetos, ou devem estudar sobre fazer os projetos para as áreas de atuação de vocês, correto? Correto. Então, no projeto, eu estou imaginando, aquilo não existe, a gente traz lá, concebe, e a gente pensa, projetar é sempre pensar para o futuro, né? Então, lançar-se no amanhã, no futuro, no desconhecido, e por aí vai. Então, a gente cria a ideia, estabelece lá os elementos básicos, os itens básicos, mas isso pode passar por ajustes, demandar ajustes. E aí, nessa fase do aliás, nesses tipos de licenciamento, eventualmente pode ser que o órgão ambiental diga, ó, até pode instalar ali, então vou te dar a licença prévia, mas adota essas e essas medidas, como filtros, como, sei lá, existe um trem lá que vocês, tipo, meio que decantam ou tratam as fezes, os outros resíduos lá de, sei lá, lavou seja o animal vivo, as baias, ou seja o animal morto num frigorífico, aquilo não pode ir diretamente naquele formato para o meio ambiente, ou então tem uma tecnologia que seja mais segura para fazer o tratamento, por exemplo, né? A gente tem diversas possibilidades de tratamento, diversas metodologias, recursos, insumos para fazer determinados tratamentos. Então pode ser que já tenha uma metodologia nova, e aí o órgão ambiental vai dizer assim, ó, até aprovo, te dou licença prévia e tudo mais, mas na fase de instalação e de operação tem que me comprovar que esses elementos a mais que eu estou exigindo aqui, eles têm que ser implementados. E aí isto tem que ser conferido por meio de fiscalizações na fase lá, quando já concedeu a licença de operação. Todas elas têm tempos, tá? Mas eu não vou tratar disso exatamente agora. Esse é o básico do que a gente tinha para tratar no encontro de hoje. E eu pergunto, está tudo bem até aqui? Beleza. Ficou... Vai, Pessoal, por mim tudo bem. Beleza. Pode até continuar, não é, Salve? Opa! Fabiano, não lembro desse nome, velho. Quer dizer, velho não, perdão. Só não lembrei desse nome, mas... Enfim, pessoal, eu vou encerrar e aí eu vou fazer duas coisas. Primeiro, confirmar o encontro nosso na terça-feira, às 19h15 ou 19h30, como queiram, mas também não passo muito desses horários. Sério? Caramba! Que como às vezes eu fico preocupado com os recursos, às vezes pode demorar um pouquinho mais. Então, confirmando a aula de terça, deixa eu ver aqui só uma coisinha. Isso, aula de terça, 19h30 ou 19h15. A gente começa com uma atividade avaliativa, já começa a aula com essa atividade avaliativa. Então, se vocês me disserem assim, professor, começa só 19h30, eu vou começar só 19h30, mas é só o tempo de a gente se organizar e já começar a aplicar a atividade. Beleza? Então, vocês estão cientes, estão comunicados disto. Eu tenho um artigo para vocês fazerem leitura. Esse artigo é sobre a atuação do agrônomo em processo de licenciamento, com atividades de assessoria e consultoria dentro da área de atuação. E tem uma resolução do CONAMA muito curtinha mesmo, que eu queria que vocês lessem. E que mais? E vou mandar hoje ainda o formulário de avaliação do encontro. Tudo bem, pessoal? Certo. Beleza. Pessoal, Tranquilo. algum comentário, alguma questão? Diga. No meio da aula, o senhor falou lá uns conteúdos que ia cair. Teria como falar de novo aí para anotar aqui? Tudo que a gente já viu até agora. Não, mas ela só especificou lá. Tinha falado os nomes lá, ué. Tinha? Sim, o senhor falou. Falou assim... Mas tá bom, eu ia anotar aqui. Beleza, eu vou já eu te mando o vídeo, mas assim, pensa, na verdade, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que, tipo, vocês valorizem, tá? Tipo, não achem que é qualquer coisa, que são quaisquer conceitos, que vocês consigam ter segurança das coisas, que vocês consigam diferenciar as coisas também, tudo bem? Então, eu tô focando mais nisso.
mas, enfim, vai estar no vídeo. E eu pergunto algum comentário acerca do nosso encontro de hoje. Já eu mando o formulário, mas eu gostaria de ouvir se tiver algum comentário a mais, alguma coisa, enfim, se quiserem falar alguma coisa. Beleza, Sibeli? Seja muito bem-vindo, tá, Sibeli? Não, por favor, não nos abandone, não falte, não atrase, se der, né? Claro. Valeu. Pessoal, então eu vou liberar vocês e já mando. Beleza. Pois é, não tem. Assim, cara, é muito difícil eu conciliar os recursos, né? Tem recursos que vocês conseguem interagir com algo sendo apresentado, tem recursos que eu acho que eu consigo incrementar no visual e ficar um pouquinho melhor, mas no PowerPoint não dá a possibilidade de participação, a não ser por áudio ou mensagem aqui no chat. Aí eu fico tendo que acessar 2 computadores, porque eu não dou, quando eu apresento no PowerPoint, ele ocupa minha tela toda no notebook. Daí eu não vejo o chat. Então, assim, não dá, velho, para fazer 100% o tempo todo. Mas beleza, eu vou já mandar o formulário, mando o artigo e mando a resolução do CONAMA que eu gostaria que vocês lessem. Pessoal, por hoje eu vou encerrar. Muito, muito obrigado, de verdade. E daí tratamos dos demais conteúdos na aula que vem. Abraço, pessoal. Bom descanso.